Oi novamente, pessoal. Aqui estou eu, professor Danilo Cruz, trazendo mais uma poesia para que a gente possa ter a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor. É interessante perceber como a poesia traz uma reverberação que toca nossos corações e nos estimula a reflexões. Dessa vez, eu trago um poema que eu considero também belíssimo, chamado Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, esse autor esplêndido, poeta, diplomata brasileiro, que tem, sem dúvida alguma, grande contribuição, inclusive na música brasileira, com relação à bossa nova em especial, suas parcerias com Toquinho, com Antônio Carlos Jobim, sem dúvida alguma se tornaram notórias na história da música brasileira. Ele que nasceu no ano de 1913, vindo a falecer em 1980, deixou sem dúvida sua marca na história da poesia brasileira e da poesia de língua portuguesa, é bom que se diga. Então eu vou ler para a gente esse soneto que foi escrito no Estoril em outubro de 1939 e que só foi publicado mais tarde, no ano de 1946, no livro Poemas, Sonetos e Baladas. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É interessante a gente perceber que nesse soneto ele traz, sem dúvida alguma, um grande estímulo a uma reflexão com relação ao amor. Amar, sem dúvida alguma, é um grande desafio, né? Então, o que é que a gente vai analisar à medida em que a gente lê esse pequeno poema? Olha que interessante. Analisando as estrofes separadamente, a gente vai ver. No início ele diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É, na verdade, uma estrofe onde a gente vai perceber nitidamente o cuidar da pessoa amada. Há uma entrega total, há uma verdadeira devoção ao relacionamento amoroso, ao ponto de que, independente das circunstâncias, há uma renúncia a outras possibilidades de relacionamento. Na segunda estrofe, a gente vai perceber que há uma ênfase no amor que deve prevalecer, quando ele diz assim: quero vivê-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. É interessante porque aí a gente vai ver que existe uma antítese, ele coloca da alegria e do pranto, mostrando que a relação, o amor, precisa prevalecer apesar dos altos e baixos da vida, desses desafios que obviamente a gente constrói, né? É importante lembrar que o amor só se cristaliza, se consolida quando a gente vai enfrentar a necessidade de comer sal junto, como diz a sabedoria popular, né?
Esse amor ele vai se consolidar na medida que a gente vai viver ali comendo feijão com arroz e pagando o boleto. Eu acho que é isso que a gente vai perceber nessa fala dele. Na terceira estrofe, ele vai abordar o fim das coisas, a finitude. É a ênfase na questão da finitude. Ele diz o quê? Nesse terceto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ou seja, nesse momento ele suscita a imagem da finitude. Ele mostra que está ciente que as coisas acabam. Aí nesse momento, ao mesmo tempo, ele deseja que a morte e a solidão não cheguem cedo, né? Para que ele possa desfrutar, ele possa usufruir desse amor. Na quarta estrofe e última, ele traz uma grande metáfora. Ele diz o quê? Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nesse momento ele compara o amor a uma chama, e obviamente a gente sabe que a chama não dura para sempre. Ele tem consciência da finitude do amor, sem polianices, sem fantasias, sem se debruçar em enlevos e elucubrações filosóficas, não. Ele tem certeza de que vai acabar, mas que é possível viver isso de forma infinita enquanto isso durar. Isso aqui é a parte bonita, né? A estrutura dessa fala dele. Isso me remete a algumas coisas interessantes, trazendo um pouquinho de filosofia e de psicologia para interpretar o texto de Vinícius de Moraes. Quando ele compara o amor com a chama, ele me faz lembrar um pouco do filósofo grego pré-socrático Heráclito. Heráclito traz o fato de que a arque é o fogo. O que é arque na filosofia grega, na filosofia clássica pré-socrática? A arque é a substância primordial. É o que iniciou tudo. Por exemplo, para Tales de Mileto, a arque é a água. Mas para Heráclito, a arque é o fogo. É a substância primordial, é a essência de tudo. Na visão de Heráclito é o fogo. Heráclito se notabilizou pela sua frase mais célebre, quando ele diz que nunca o mesmo homem atravessou o mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo, tampouco o homem, após adquirir aquele aprendizado. Então, nessa perspectiva, a gente vai perceber justamente que Heráclito traz a visão da impermanência. Ele diz que a única coisa que permanece é a impermanência. A única coisa que não muda é a mudança. Nós mudamos o tempo todo. Então, na visão heraclitiana do mundo, as coisas são feitas de fogo, por quê? Porque estão em constante transformação. Isso também me remete à sabedoria budista, à sabedoria zen budista do budismo japonês, quando eles dizem que na meditação o iniciado deve buscar imaginar que aquilo que lhe incomoda é agora lenha de uma fogueira e transformar aquilo em luz. Essa transformação em luz, que talvez seja o grande desafio, né, que Heráclito propõe. E aí, quando a gente lê esse tipo de poema, essa poesia, essa poética de Vinícius de Moraes, que eu acho esplêndida, do soneto de fidelidade, isso me remete muito a uma visão psicanalítica, né, com relação ao amor. E recentemente eu tive a oportunidade de ler um material de um livro da professora Ana Sui, inclusive é uma psicanalista famosa, que está nas redes sociais aí mostrando que a transmissão da psicanálise não precisa ser uma coisa extensamente complexa, que é possível a gente torná-la didática. Pois bem, ela diz o quê? Que o amor é quase uma violência, o amor se impõe.
Olha que interessante aí essa fala dela, né? Ela diz, inclusive, que o amor é o exercício de sustentar o amor. Como a gente viu lá na segunda estrofe, né? É preciso sustentar esse amor, essa busca de manter o amor, manter essa chama acesa. Só que aí é interessante a gente perceber que o amor também é o resultado de uma força constante para fazer de dois um. De duas pessoas, uma pessoa apenas. Apenas. Uma unidade. Sem jamais conseguir. Obviamente a gente nunca vai conseguir isso. Até porque, conseguindo, paradoxalmente, o que vai acontecer? A morte do amor. É interessante porque a gente está continuamente sendo convidado a essa possibilidade de amar, transformando isso, né? Essa realidade de sustentar esse amor continuamente. Freud tinha uma visão interessante no livro sobre a introdução ao narcisismo. Ele dizia que existem duas formas de amar. A forma de amar narcísica, quando você ama no outro aquilo que você é, aquilo que você foi ou aquilo que você deseja ainda vir a ser. Essa é a visão narcísica. Por quê? Porque Narciso se apaixonou pela projeção da sua própria imagem. Ele não sabia que era ele mesmo que ele estava vendo. E olha que simbólico isso, né? E aí ele se afoga na própria imagem. Ele morre justamente nessa projeção. Isso é bem simbólico com relação à amorosidade. E aí Freud diz que existe uma segunda maneira de amar, que é a maneira anaclítica. Quando você ama a forma que o outro lida com o próprio narcisismo. Olha que interessante aí, né? Você se apaixona. Isso me remete muito ao mito grego de Eco, a ninfa que se apaixonou por Narciso, mas que jamais foi correspondida porque Narciso estava completamente ensimesmado e ela, no entanto, interessada nele, ficava ali aprisionada a ele e apaixonada por ele, apaixonada pela forma como ele se debruçava sobre a própria imagem. Essa é a maneira anaclítica. E aí, em O Mal-Estar da Civilização, Freud também vai falar que no auge do sentimento do amor, as fronteiras entre o eu e o objeto amado tendem a se desfazer. Ou seja, nessa visão de Freud, o amor é meio que uma forma de enlouquecer, uma forma de psicotizar, né, de perder a diferenciação entre o eu e o objeto amado. Eu acho também isso é interessante. Outro psicanalista que se debruça sobre esse assunto é Lacan. Lacan chega a dizer que, de uma forma bem curiosa, né, que a angústia a gente às vezes quer porque quer a completude da vivência com o outro, com o ser amado, mas o que é que a gente vai perceber que acontece ali naquele instante? A gente vai ver que em um momento específico, um dos dois ou os dois vai sentir falta de ter a falta. Ou seja, a falta faz falta. Olha que interessante, né? O afastamento é necessário. E é interessante isso porque no momento em que essa falta faz falta, para Lacan é o momento que surge a angústia na relação. Aí eu também vi a questão de um outro psicanalista que era inclusive genro de Lacan, que é Jacques-Alain Millet. Eu li recentemente uma obra dele, quando ele diz uma coisa também bem curiosa. Ele fala que amar feminiza. Olha que interessante, amar feminiza. Ele chega a dizer assim, ó, só se ama verdadeiramente a partir de uma posição feminina. Amar feminiza. É por isso que o amor é sempre um pouco cômico em um homem. Olha que fala curiosa, né? Por quê? Porque na visão psicanalista, amar implica em desejar. E se você deseja é porque aquilo lhe falta. Então, o amar é estar em uma posição de falta. Para os psicanalistas, essa é uma posição feminina.
E aí, nessa visão, a gente busca, né, completar o nosso desejo, mas é uma busca que nunca vai ter fim, que nunca vai acontecer, nunca vai se realizar, na verdade, né? E é importante a gente ver isso que eu falei agora há pouco, que Narciso morreu afogado na própria imagem. Então, é sem dúvida uma grande metáfora para os nossos relacionamentos. Mas sem polianices, Vinícius de Moraes nos mostra que o amor é uma chama que acaba, né? E que precisa ser alimentado, constantemente alimentado, né? Como diz a professora Ana Sui, né? O amor é justamente o sustento que a gente busca, né? É o exercício de sustentar o amor. O amor é uma finalidade em si. Qual é a finalidade de amar? Diz ela. A finalidade de amar é amar. Não há uma finalidade além disso. É vivenciar o amor. Então, essa é a minha contribuição de hoje com relação à poesia. Lembrando que a arte muda o olhar, que a poesia nos dá significado, nos presenteia com a possibilidade de compreensão de nós mesmos e dos nossos relacionamentos, nossa visão de mundo, nossas perspectivas, nossa visão de futuro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima poesia.